Bom, então vamos começar. Boa noite, pessoal. Boa noite, Camila. Eu gostaria de agradecer, em nome do Singular, a presença de todos vocês. Gente, sejam bem-vindas, né? Por aqui, por enquanto, só temos meninas, então sejam bem-vindas. Essa é a Camila, ela é fisioterapeuta e ela vai estar disponível hoje para tirar as dúvidas de vocês. Fiquem à vontade, o chat está aberto. Camila, pode se apresentar, se quiser falar um pouquinho sobre você, sobre a sua área, fica à vontade. Boa noite, pessoal. Eu sou a Camila, sou fisioterapeuta, formei em 2001, 20 anos, né, de formada. O tempo voa, né? Quando a gente vê, já passou 10, 20, enfim, 20 anos. Meu Deus. Eu comecei, a minha primeira atuação na fisioterapia foi na parte hospitalar. Logo que eu formei, eu fui para essa área, eu fiz uma primeira especialização em fisioterapia respiratória. Então, eu trabalhei em hospital, não fiquei muito contente com a rotina de trabalho, não era muito o que eu imaginava, enfim. É muito pesado, né? O ambiente hospitalar, você tem que estar num preparo muito forte, né? E aí eu acabei saindo, me desliguei por um período, achei que não era a fisioterapia que eu queria, que eu tinha escolhido errado, mas a fisioterapia ela te proporciona também essa questão assim, tem muitas áreas, né, que você pode migrar de uma área para outra, enfim, ela tem 1000 áreas de atuações, né? Então você consegue ir buscando, e aí foi que eu busquei uma outra área. Hoje eu trabalho com reabilitação, pilates, e atendo idoso, jovem, pós-operatório, pós-Covid, tudo com o Pilates. Então, é, eu meio que troquei, a doença pela saúde, né? E hoje eu estou super feliz, gosto do que eu faço, gosto de estar trabalhando, que eu acho que é o mais importante, né? A gente precisa gostar, porque você fica a maior parte do dia trabalhando, então não gostar deve ser muito ruim. Enfim, me encontrei mesmo sem deixar a fisioterapia, né? Então é isso. E hoje eu atendo domiciliar, menos atendo também, mas tem um espaço onde eu atendo, tem os aparelhos, enfim, montei um espaço que eu posso atender meus pacientes. Ok. Bom, Camila, eu vou começar a abrir as perguntas, tá? Enquanto não aparece nada ainda pelo chat, eu vou começar já aqui. Eu gostaria de saber, Camila, qual que é a função de um fisioterapeuta? Bom, a função de um fisioterapeuta, a gente pensa em fisioterapia, pensa em reabilitação, né? Só que hoje em dia eu acho que está muito mais ampliada, né, essa função, porque a gente vê o fisioterapeuta também atuando no bem-estar, na prevenção, né? Tem a atuação em hospitais, tem a atuação nos pacientes neurológicos. Então, a fisioterapia a principal função é a reabilitação, mas eu acho que a gente pode pensar também hoje em dia nessa questão preventiva que envolve uma avaliação onde você, olhando para o paciente de uma forma, né, avaliando mesmo, né, a postura, enfim, todas as alterações que aquela pessoa tem, você pode buscar um tratamento, um programa de exercícios onde você vai prevenir certas lesões. Então, eu acho que a reabilitação e a prevenção, hoje em dia, a gente consegue fazer os dois. É Os o dois. principal foco, a principal função, né? Sim, sim. Tá. Você começou a falar um pouquinho já das áreas e tudo mais. Eu queria já aproveitar para emendar uma outra pergunta. Eu queria saber, Camila, quais são as principais áreas de atuação, então, de um fisioterapeuta? Tá. Então a gente tem a parte ortopédica, que eu acho que é a mais conhecida, né? Onde
A gente consegue fazer o pré e pós-operatório, respiratório, que é principalmente a atuação dentro de hospitais, UTIs, você vai manusear os equipamentos de respiração, né, os aparelhos que fazem aquela intubação, enfim, todos os parâmetros para tudo isso é o fisioterapeuta que faz, a higiene brônquica, então todo o tubo, né, a limpeza do tubo e todos os parâmetros que o respirador vai funcionar, isso tudo é o fisioterapeuta que manuseia, a parte neurológica, né, na área neurológica, os pacientes neurológicos infantil e adulto, porque a gente tem patologias que a criança já nasce, né, com as alterações neurológicas e pode ser adquirido, então tem pacientes infantil, é uma área, adulto é outra. A gente tem a esportiva, que hoje em dia está super em alta, né, nos clubes, com os atletas. Aí eu acho que entra muito essa questão da parte preventiva que eu falei, que eles fazem um estudo mesmo, né, do atleta, e, e aí vai buscar um treinamento bem específico, se o atleta tem um desvio num pé, vai buscar um fortalecimento para evitar tais lesões, enfim. Esportiva, tem a fisioterapia da mulher, trabalha toda a parte ginecológica, incontinências urinárias, a parte pré-parto, né? A gestacional, enfim. Deixa eu ver se estou me esquecendo de alguma. Tem a estética. Hoje em dia, a fisioterapeuta também pode fazer toda a parte estética de. Essas partes de. Eu acredito que isso está ainda. Não está totalmente liberado, tá? Para o fisioterapeuta, mas já está em vias de botox, essas partes de estética facial, né? Além Uhum. da corporal, já está também liberando para o fisioterapeuta, acupuntura, deixa eu ver o que mais. Estética. Olha, vou pensando aqui. Se eu lembrar mais alguma coisa, eu te falo. Combinado. É, Camila, eu fiquei pensando aqui, enquanto você falava sobre as áreas, qual é a principal habilidade que uma pessoa que deseja fazer o curso de fisioterapia, ela precisa ter? Como eu sei que o curso de fisioterapia, ele é para mim? Olha, eu acho que assim, a primeira habilidade você tem que gostar de gente, né? Gostar de pôr a mão na pessoa. Tem gente que tem um pouco de, eu vejo que assim, nojo, né? Assim, não pode ter, tá? Tem um monte de situação onde a gente tem que estar muito próximo e você precisa ter essa tem que gostar, né? Você tem que gostar do toque e a palpação. E eu acho que assim, você sabe que esse curso é para você quando você. Eu acho que principalmente nas aulas práticas, quando começa as aulas práticas, que a gente. Porque na teoria é muito caderno, né? Você é teoria, né? Patologia daqui, patologia dali, mas eu acho que principalmente nas aulas práticas, quando você começa a pôr a mão na massa mesmo, né? E aí é a troca dos alunos. Eu acho que aí a gente começa a entender o que é mesmo a fisioterapia, o espírito da coisa, porque pelo menos para mim foi assim. Enquanto eu não tive as aulas práticas, era era muita teoria, você não consegue ainda perceber direito o que é a profissão, né? Uhum. O que é a atuação da fisioterapia. E na fisioterapia a gente começa a ter aula prática no segundo ano. Na minha época foi assim, no segundo ano a gente começou a ter as aulas práticas, e aí você começa realmente a trocar com os amigos, né, com os colegas, os atendimentos, as técnicas, enfim. Aí a gente começa a entender
como que é a atuação. Certo, então por volta do segundo ano, mais ou menos, que começam essas Não, aulas práticas. na minha época foi assim, pode ter mudado, porque, se eu não me engano, na minha época eram 4 anos, eu acho que agora está 5. Eu estou enganada? Não sei. O Me curso falaram, passou para 5 anos. eu acho que passou para 5 anos. Eu não sei se eu estou enganada, mas eu ouvi essa informação e eu acredito que tenha passado para 5 anos. Eu acho que as áreas da saúde, elas passaram mesmo para a faixa de 5 anos, mais ou menos, mesmo o período de curso. Então, na minha época eram 4 e o meu último ano foi integral. Talvez hoje não tenha esse último ano integral e aí aumentou um ano. Pode ser porque daí dobra a carga horária no último ano, né? No meu último ano dobrou a carga horária e eu não tive o quinto ano. E hoje Uhum. eu acho que deve estar acontecendo o quinto ano, mas daí não sei como que fica em relação à carga horária do último ano, porque tem o estágio, né, que a gente precisa fazer, e geralmente é no último ano, e aí esse estágio é totalmente imerso que nem no meu, você vai passando por cada área, a geriatria também, lembrei agora. É que geriatria é muito assim, né? Geriatria, o idoso, você pode atender o idoso em várias áreas diferentes, né? Uhum. Então, mas tem a geriatria também, que às vezes é só o atendimento do idoso, por ser, né? É tratar o, o envelhecimento, né? Se você falou dos estágios, Camila, eu gostaria de saber, então, como que funciona a questão dos estágios. Como que foi na sua época? Eram estágios obrigatórios? Quanto tempo que duraram esses estágios? Eram estágios feitos dentro da grade da faculdade, onde a gente tinha o supervisor, que geralmente era o nosso professor. Eu ficava em torno de, acho que 3 meses em cada área, e aí a gente ia fazendo um rodízio. Então, a gente passava por hospitais, clínicas, todas essas áreas, essas clínicas eram vinculadas à faculdade, e, e a gente tinha nota, enfim, era avaliado. Eles, quando você chegava no estágio, me davam, né, alguns pacientes e eu tinha que dar sequência a esse tratamento que ele estava sendo feito, né, lá já com os outros alunos. E aí você dava sequência e a evolução, tem que fazer toda a ficha de evolução, né? O que o paciente sentiu, o que ele não sentiu, avaliação. Então, tudo isso a professora ia te avaliando, né? O professor avaliava e e é supervisionado, né? Esses estágios, eles têm essa supervisão para... Acho que em todo estágio de fisioterapia é obrigatório ser supervisionado, mesmo se não for, né, da faculdade. Tem muita gente que, às vezes, eu sei que clínicas pegam estagiários e pode, porém, tem que ter um supervisor. Uhum. Pode deixar, eu sei que algumas clínicas acabam deixando o estagiário, quartonista, quintonista, enfim. O pessoal do último ano que deseja fazer estágio, né? Tem muitas clínicas que acabam deixando, não pode ser assim, o aluno, o estagiário não pode ser deixado, né? Atendendo sozinho, sempre tem que ter um supervisor. Certo, tem que ter alguém responsável por ele na clínica, não é Sim, isso? sim, é isso aí. Tá. Camila, eu fiquei curiosa, porque no comecinho, quando a gente estava conversando, você falou que trabalha com Pilates atualmente, e eu queria saber como que é essa relação do Pilates com a fisioterapia. Ah, tá. Bom, o Pilates é uma técnica de exercícios onde a gente tem alguns equipamentos que podem nos ajudar a fazer os movimentos. Na fisioterapia, como que eu trabalho? Eu faço geralmente uma avaliação da pessoa que chega, do paciente.
Geralmente chega muitas pacientes com alterações de coluna, é o foco do Pilates, né? A carro-chefe do Pilates é a alteração de coluna, tanto é que eu tenho uma pós-graduação só em alterações de coluna, porque eu senti essa necessidade de ter, né, esse conteúdo a mais, porque a gente mexe muito com a coluna no Pilates, Uhum. e a gente trabalha com esses exercícios, utilizando esses equipamentos, para fazer a reabilitação ou um plano de reorganização da postura, né? Reeducação da postura. Muito parecido com o RPG, né? O RPG, que é muito conhecido, também funciona com a reeducação postural. A diferença, eu diria, seria que o Pilates ele trabalha com essa reeducação durante o movimento. Então, a gente vai buscar esse movimento, buscando essa reeducação postural. E o RPG são posturas estáticas, onde a pessoa vai se recolocando, mas é mais estático. Então, eu trabalho com o Pilates com paciente neurológico, eu tenho paciente que tem mais de 80 anos, acho que o mais idoso tem 85, e ele faz, se pendura. Eu tenho paciente que veio pós-operatório de uma fratura de fêmur, tem idoso, já atendi criança, tudo com o Pilates. Então, assim, a gente consegue abranger muitas coisas. Eu atendi até o pós-Covid com o Pilates, né? E por causa da respiração, porque o Pilates trabalha muito a respiração. Então, eu consigo, com essa técnica, abranger várias áreas. Então, é muito legal, assim. Eu acho que é bem completo a técnica, né? E a gente, é por isso que eu falei, a gente consegue abranger várias áreas. Na fisioterapia da mulher, que nem eu falei, a gente também consegue atuar, porque o Pilates trabalha com o fortalecimento do assoalho pélvico, onde eu consigo fazer esse trabalho de incontinência urinária, né? Então, tem gente que procura e a gente faz. Eu já atendi até paciente homem com incontinência urinária e teve um resultado legal com as técnicas do Pilates. Bom, Camila, a gente tem a primeira pergunta aqui no chat, é da Letícia Cruz Brito, e ela está perguntando o seguinte: a fisioterapia tem residência? Não, tem especialização. A fisioterapia tem as especializações que você não é obrigado a fazer, porém é onde você vai entender melhor e se aprofundar melhor na área que você deseja trabalhar. Então, assim, não é como na medicina, né, que a residência é algo obrigatório para você atuar em determinada área. Você pode atuar somente com a faculdade, né, com a graduação, porém, eu tenho certeza que você não vai ter muita noção, porque a graduação ela vai te dar uma, uma noção, né, de cada área. A área que você desejar atuar, é muito importante você fazer uma especialização, uma pós-graduação. E, na verdade, a fisioterapia, assim como acho que qualquer área da saúde, a gente nunca para, né? Você está sempre fazendo um curso aqui, um curso ali, e está sempre se atualizando e buscando as técnicas que vão aparecendo para você poder acompanhar, né? E se atualizar, porque eu acho que qualquer área da saúde acontece isso, né? As técnicas vão mudando, as técnicas vão aparecendo, as coisas novas que vão surgindo, você tem que estar acompanhando tudo isso, senão você fica para trás. Então, a residência não existe, mas existe a especialização e que é muito importante, sim, fazer. A respeito das especializações, Camila, tem alguma que, de cara, assim, você terminou o curso, tem alguma que você considera mais importante ser a primeira coisa a se aprofundar?
na verdade, depende da área que você deseja, né? Então, que nem eu, quando eu me formei, eu achava que eu queria trabalhar em hospitais. Eu achava que era isso que eu queria. E eu gostava do ambiente hospitalar, enfim. Eu fui fazer a minha especialização em fisioterapia respiratória. Aí trabalhei, fiz a minha especialização um ano, trabalhei mais um ano e falei, nossa, não é isso mesmo que eu quero. Não queria aquele ambiente de UTI, né? Começou a pesar muito, UTI, paciente que você um dia tá, no outro dia já teve alta celestial, como eles falam. E aquilo ali, para mim, eu falava, gente, o paciente tá lá, no dia seguinte já não tá. E é tudo muito sério, né? Muito grave. A paciente, às vezes, a maioria de UTI é terminal mesmo, enfim. É, eu para mim, eu comecei a ver que não era aquilo. Aí eu fui para outra área completamente diferente daquilo que eu te falei. Eu troquei a doença pela saúde. Hoje eu trabalho com pessoas saudáveis que querem ficar melhores, né? Que querem ser mais saudáveis, mas são saudáveis. Mas eu pego também paciente neurológico que está com. Eu tenho um paciente que teve um tumor na cabeça, que acometeu um lado inteiro do corpo, então está recuperando os movimentos. Então, lógico, a doença está presente, né? Uhum. Nós não somos educadores físicos, né? Para só pegar pessoas saudáveis. As pessoas saudáveis também vêm te procurar por algumas alterações mais leves, enfim, porque querem ficar melhores, né? Que nem eu falei, mas os pacientes doentes também existem. A gente vai tratar a doença, por isso que a gente vê muita patologia, né? Então, isso existe também. Certo. Temos mais uma pergunta aqui no chat, é da Mariana Joyce Sugai. Ela pergunta, Camila, você já trabalhou com crianças durante o estágio ou no trabalho? Ela quer saber como que é a experiência de trabalhar com crianças. Tá. Eu vou falar daquela minha primeira especialização que eu fiz, que foi em fisioterapia respiratória pediátrica, tá? Eu fiz lá no Instituto da Criança, no HC, e eram só crianças, era só essa fisioterapia respiratória pediátrica, eu só atendia paciente, era berçário, neonatal e pediatria, tá? Então, desde a UTI neonatal, tem a atuação que a gente manipula os bebezinhos que nascem pré-termo, né? Que são aquelas que ficam nas incubadoras, que precisam esperar para poder ter alta, para ir para casa, até os pacientes pediátricos da pediatria, que são pacientes, né, crianças mesmo, não são bebês, né? Aí entra tudo, desde paciente neurológico, respiratório. No meu consultório, eu já atendi paciente de ortopedia mesmo, de alteração postural, crianças nesse sentido, mas eu acho que a experiência maior que eu tive com criança foi nessa fase da minha especialização, que eu atendi os nenenzinhos e eu manipulava as incubadoras, os respiradores, né, dos bebezinhos, que eu fiquei bastante tempo na UTI neonatal, então eu tive essa experiência. Vi de tudo, vi desde os bebezinhos que nascem coladinhos, são siameses, né, até os que nascem os dois sexos, né? Que depois eles têm que esperar um pouquinho para decidir qual que vai desenvolver e, e os pacientes e as crianças, né? Essa foi a minha maior experiência com criança. Mariana respondeu? Ok, ela disse que sim. Camila, eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu andei pesquisando um pouquinho sobre a questão da fisioterapia e doenças crônicas. E eu queria saber se a fisioterapia ela é capaz de ajudar a reduzir os efeitos de algumas doenças crônicas.
A fisioterapia ela é fundamental, né, nessas doenças crônicas, porque eu acho que assim, a gente não é capaz de curar. Uma doença crônica, geralmente, uma vez instalada, te acompanha, né? Uhum, Mas você pode melhorar, sim, né, a vida, a qualidade de vida dessa pessoa, através de exercícios, através de manipulações, onde a pessoa consegue conviver com essa doença crônica, seja ela qual for, né? Tem várias, e, e ela consegue ter uma qualidade de vida melhor. Seria isso. A nossa atuação nas doenças crônicas seria a melhora da qualidade de vida e o alívio de dor, né? A pessoa, às vezes, é o que eu falo, né? É uma bola de neve. A doença crônica, ela causa outras doenças, né? Que não são uhum. crônicas, são agudas, né? Então, a dor crônica, principalmente, causa as dores agudas. Então, a gente melhora toda essa qualidade de vida para a pessoa poder conviver melhor com isso. Seria quase que uma redução de danos, né? Para reduzir Seria, esses danos causados pelas doenças. seria uma redução de danos. Às vezes a pessoa procura falando, ai, vou ficar boa, vou melhorar, né? As recidivas, elas acontecem, a gente tem que preparar o paciente para isso, e às vezes é um pouco frustrante, porque você faz, é o que eu falo, às vezes é meio que enxugar gelo, né? Você Uhum, vai, volta. Vai, mas a doença crônica, ela é assim. Então, você precisa, se você não fizer nada, a vida da pessoa pode ficar muito ruim, né? A qualidade de vida muito limitada. E aí é o que eu te falei, começa a vir outras dores, né? sim. Outras coisas, então piora demais a qualidade de vida de uma pessoa que tem uma patologia crônica, que não faz nada, não trata, e aí fica só a base de remédio, né? Acaba com o estômago, vai, detona, daí chega uma hora que não consegue mais tomar nada e nem faz mais efeito, né? Uhum. Então eu acho que é um conjunto, né? Os medicamentos eles precisam, mas tem que ter também um tratamento fisioterapêutico para a pessoa conseguir ter uma qualidade de vida melhor, sim. Certo. A Letícia fez mais uma pergunta aqui. Ela gostaria de saber como é o mercado de trabalho. Bom, mercado de trabalho, né? Eu acho que a fisioterapia ganhou muito nesses últimos anos. Na minha época ainda era meio. Ai, você vai fazer fisioterapia. Minha mãe falava, fisioterapia, filha, tipo, achava que era auxiliar, né? Era aquela coisa que eu acho que. Eu não sei, eu acho que no começo do curso, lá atrás, era, né, auxiliar, como hoje tem de enfermagem, né? Eu acho que era uma coisa meio que. Era um curso técnico. Era essa. Uhum, E, e não era muito assim reconhecido, né? Era mais a questão médica. Hoje eu acho que o fisioterapeuta é tão importante quanto o médico, né? A gente tem um vínculo com o paciente muito maior do que o do médico. O médico ele vai uma vez e depois volta depois de 6 meses ou um ano. Com a gente ele fica ali, ó, toda semana, às vezes 2 vezes por semana, então a gente cria vínculo, a gente sabe de tudo do paciente, e às vezes a gente consegue identificar coisas que o médico não consegue, né? Então, por sim. isso que eu acho que a fisioterapia hoje em dia, o mercado de trabalho está muito bom para o fisioterapeuta, a área de saúde está, ainda mais com essa pandemia, né? Deu uma bombada, e eu acho que o fisioterapeuta ganhou muito espaço nessa questão da medicina, até os próprios médicos, né, começaram a reconhecer muito mais a fisioterapia, então eu acho que melhorou bastante. O fisioterapeuta, assim, falando em salários, né, números que o pessoal quer, É uma pergunta muito importante essa. né? Porque, na verdade, assim, eu falo, é importante, não adianta só, tem que tem que ser feliz, mas tem que ganhar dinheiro também, Com né? Porque certeza. não é, ninguém é feliz. O piso do físio, eu não sei te dizer quanto que tá. Eu acredito que deve estar assim,
o piso, eu digo assim, né, seria o primeiro emprego, se deve estar em torno do que, uns dois e pouquinho, acho que deve ser isso. Uhum. Mas, olha, o fisioterapeuta, tem fisioterapeuta em clubes aí que a gente sabe que ganha muito bem, né? Então, a gente tem uma, um leque, eu acho, e uma liberdade, né? No meu caso, eu nunca tive carteira assinada. Então, eu sempre fui uma profissional autônoma que trabalhei com os meus. Eu fui fazendo a minha carteira de clientes, né? Uhum. Eu fiz clientes muito fiéis que ficam comigo, estão comigo desde, assim, há uns 10 anos, mais de 10 anos. Eu tenho cliente que está comigo há mais de 10 anos. Então, assim, são pacientes que você acompanha uma vida, né, com você. E não te largam, enfim. Você vai cativando e você vai fazendo a sua carteira de clientes, né? De pacientes, clientes, como a gente fala. Eu acho assim que você sendo uma boa profissional, você consegue o seu espaço, né? Eu acho que é bem assim. Então, essa questão do mercado de trabalho, ai, não é bom. Você vai conversar com pessoas que podem te falar que a fisioterapia não. Ai, eu tenho muitos amigos que formaram comigo que não atuam, né? Uhum. E aí você vai conversar, falam isso, ah, fisioterapia não dá dinheiro, não dá para viver de fisioterapia. Eu não sei, eu vivi a minha vida inteira de fisioterapia, né? Então eu tô há 20 anos vivendo da fisioterapia e estou muito satisfeita, não tenho por que reclamar e me queixar, não. Ah, isso é muito bom. É. Como você disse, é muito importante a gente ser feliz, mas também tem que ganhar, né? Afinal, Sim, a gente estuda para isso. sem dúvida, a gente estuda e estuda muito. Os cursos Sim. da fisioterapia são caros, é uma coisa bem aqui para se falar. Hoje em dia a gente vê que tem cursos online, né? Ainda mais com esse negócio dessa onda da pandemia, veio um monte de curso online. Eu não gosto de curso online, porque eu não consigo. Aqui em casa, preciso trancar a porta para poder ficar em silêncio, porque tenho criança em casa, enfim. É, curso online, para mim, eu falo, não, quando voltar presencial, eu vou. Aí, o ano passado, eu consegui fazer um presencial. Ano passado, não, foi no começo desse ano, foi em março. O ano passado não teve nada presencial, né? Nada. Mas todo ano eu tento fazer um curso, uma técnica nova, porque você é aquilo que eu falei, tem que ir acrescentando. E custa, né? Os cursos são caros, então é importante que você tenha o retorno, né? Sim, com certeza. Temos mais algumas perguntas no chat. A Mariana Lopes, ela está perguntando em relação às suas experiências, se teve alguma situação que você passou e que você nunca imaginou que iria passar. Ai, meu Deus do céu. Não sei. Alguma situação inusitada, assim. Olha, bom, teve no começo do meu atendimento, do começo do meu, onde quando eu montei o consultório, eu atendo ali no bairro Campestre. E eu atendo bem no final ali, quase São Caetano, né? Naqueles últimos pedaços, né, do Uhum. Campestre. E ali era uma área que tinha muita aquelas casas de massagem, né? Antigamente se chamava casas de massagem. E isso eu nunca me esqueço, porque a gente montou, eu montei uma sócia na época, e aí marcaram lá, o cara chegou querendo massagem, porque estava com dor, beleza, né? Vamos atender. E ele entendeu tudo errado, ele achou que era casa de massagem. Nossa, E aí ele pediu massagem em outro lugar que eu não fazia. meu Eu Deus. falei, olha, eu sou fisioterapeuta, e eu sou fisioterapeuta mesmo, eu não sou massagista, eu sou fisioterapeuta. Por isso que eu tô falando, há 20 anos atrás o negócio era ainda diferente, né? Hoje em dia eu acho que nem rolaria mais esse tipo de situação. Mas eu tive que explicar para a pessoa que eu fazia outro tipo, eu fazia nas costas, para dor, que eu era fisioterapeuta, enfim, foi muito engraçado. Essa foi uma situação inusitada. Mas aí deu para contornar, ficou tudo certo, Sem né, dúvida, Camila? né?
Não rolou a massagem onde ele queria. Ai, ai. Bom, continuando aqui com o chat, a Ana Gabriele, ela está perguntando qual que é a área na fisioterapia que é mais reconhecida salarialmente. Eu acredito que a ortopedia. Eu acredito que a ortopedia e a estética, hoje em dia, são as duas que são mais. Estética tá bombando, né? Nossa, estética tá. E agora, como eu te falei, né? O fisioterapeuta já está habilitado para aplicar várias técnicas, né? Até inclusive Uhum. botox, enfim. Então, quem trabalha com estética É o momento. é um bom momento. E ortopedia sempre é, né? Porque ortopedia tem muitas lesões, tem muitas alterações. Ortopedia sempre tem demanda. Uhum. Certo. Ela perguntou também qual que é a menos reconhecida. Tem alguma área que é um pouco menos reconhecida nesse momento? Deixa eu pensar. Olha, eu vou ser sincera com você. Eu acho que a fisioterapia respiratória, o salário de um hospital, eu não acho bom. Uhum. Eu acho porque eu acho que é muito trabalho, você faz plantões e eles, no início, se eu não me engano, é um pouco mais do que o piso, enfim, eu acho que é um dos, assim, e eu acho que em clínicas de ortopedia, é que assim, a ortopedia, se você for trabalhar em clínicas, Uhum. é difícil também, é um salário bem abaixo mesmo. Agora, se você for arriscar, tentar montar sua cartela de clientes e for montar um espaço, talvez você demore um pouquinho mais para formar essa cartela de cliente, mas você vai ter mais retorno a longo prazo. Uhum. É que no começo é difícil, né? No começo é muito difícil a pessoa ter essa. Ah, primeiro que tem, assim, tem que ter grana, né, para você investir, né, num espaço. Você não vai montar assim, né? Ah, vou montar um espaço. É difícil, né? Todo mundo que tem esse capital para investir e abrir um espaço, montar com tudo que precisa, enfim, você acaba indo trabalhar mesmo. E eu acho importante para você ganhar experiência. Então, eu acho que no começo, para ganhar experiência, se você pensa em ortopedia, tem mesmo que trabalhar nessas clínicas para você fazer volume, né? Pegar prática mesmo, né? Uhum. Sim. Mas eu acho que depois, quando você se sentir assim preparado e pronto, vale muito a pena você partir para a carreira solo, né? Ter o seu Porque próprio espaço, né? sim, pode ser difícil no começo, mas vale a pena acreditar, porque depois que você montar a sua cartela de pacientes, eu acho que um indica o outro, isso é muito legal, que depois você é uma opção muito boa. Seguindo essa linha de raciocínio que você já vem falando, Camila, a Ana Gabriele, ela perguntou se de início, para entrar no mercado de trabalho, você considera importante ela, por exemplo, começar a atender em vários convênios, ou seria mais interessante ir direto para a clínica? Então, é o que eu falei, no começo, né? Primeira coisa, o convênio paga uma merrequinha. É coisa assim, se eu não me engano, eu acho que é R$ 15, R$ 20. Eu cheguei a atender, logo que eu montei, eu fui atrás de convênios, fiz vários credenciamentos. O convênio, eu acho que vale a pena para a clínica quando você tem aquele esquema de box onde você consegue fazer volume de atendimento por horário. E nunca foi o meu objetivo. Eu sempre quis atender mais particular, mais uma coisa mais personalizada. Uhum. Então, se você consegue fazer volume de 10 pacientes por horário, onde você coloca, porque em clínicas que atendem convênio, geralmente é assim, você coloca um em cada box e consegue fazer um volume de 5 a 10
por horário, né? Porque fica cada um num um aparelho fazendo, às vezes vai fazer os exercícios, mas você vê 3, 4 pessoas fazendo exercício ao mesmo tempo, então aí tem um giro muito grande. Aí eu acho que para a clínica funciona, vale a pena. Agora, para uma pessoa sozinha, né? Para que nem eu, era eu e mais uma fisioterapeuta. A gente não tinha esse volume de paciente por horário, e a gente e vinha uns pacientes de convênio. Nossa, demorava tanto para a gente receber do convênio. É uma burocracia para você chegar a colocar a mão, né, nesse dinheiro. É uma burocracia. Então, você vai, às vezes, você vai receber depois de 60 dias que você atendeu, enfim. Para clínicas grandes, eu acho que funciona, né? Porque trabalha no giro. Sim. Mas para uma pessoa, uma clínica, um consultório, enfim, uma pessoa sozinha, eu acho que é bem ruim esse esquema de convênio. Certo. Camila, você estava falando um pouco dessa, né, dessa questão da demanda. Eu fiquei curiosa para saber assim como que é feita a avaliação e o acompanhamento do paciente, né, dessa coisa personalizada que você falou que gosta de fazer um atendimento personalizado. Então, como que você faz essa avaliação do paciente? Ele chega para você, ele te traz uma demanda e você faz a avaliação e planeja o acompanhamento? Como que funciona isso? Geralmente ele chega com uma demanda, né? Ele chega com uma queixa e a gente pede exames. Geralmente ele traz exames de imagem, onde a gente avalia, além da avaliação postural, né? Que é feita, você pede para a pessoa vir com roupa, um traje de banho, né? Geralmente um top, as mulheres, ou só os shorts, os homens, enfim. E nessa avaliação postural, você vai identificar quais são os pontos fracos, né? Quais são aqueles pontos onde a gente precisa realmente explorar, trabalhar e focar os nossos exercícios. Uhum. E a partir daí você vai evoluindo, né? Você vai percebendo que eu acho que o dia a dia que você vai atendendo, você vai percebendo várias coisas também durante o atendimento, não só na avaliação. E aí você vai introduzindo os exercícios, evoluindo o grau de dificuldade, né? Para ir criando cada vez mais desafios. E é o que eu falo, eu falo que eu costumo dificultar a vida da pessoa para facilitar no dia a dia, né? Então a gente dificulta mesmo, cria resistências, instabilidades, para que tudo isso no dia a dia a pessoa fique fácil, né? Consiga caminhar tranquilamente. Eu falo, você pisa num solo instável, né? Que mexe. Depois, para você andar no chão firme, é fácil, né? Sim. Então, seria esse raciocínio. A gente vai evoluindo, vai criando dificuldades, desafios, conforme a pessoa vai respondendo para você, de uma forma benéfica, né? Aí, Uhum. se a pessoa tem dor, fez um exercício, gerou dor, muda a estratégia, vai buscar outro plano. Então, a gente testa muito também. É bem de tentativa e erro, né? Você tem ali a imagem, você tem é o que eu falo, às vezes a imagem não diz o que o paciente tem, é muito engraçado isso, às vezes você vê uma imagem, vê lá o laudo, tal, não sei o quê. Não tem nada a ver com o que você está vendo. Então, eu acho que a avaliação clínica, né, o dia a dia, às vezes é muito mais importante que o laudo, né, que a pessoa te trouxe. Então, eu acho sim que a clínica ela sempre é soberana, né? Que você precisa sempre prestar mais atenção no que você está vendo do que só o exame de imagem ou a solicitação médica, que nem tem fisioterapeuta que fica doido quando a pessoa vem com, o paciente vem com aquela solicitação médica de fisioterapia dizendo o que fazer. Aí o fisioterapeuta fica doido, né? Porque ele fala: não, o médico tem que me falar o que você tem, o que tem que fazer sou eu que tenho que saber, né?
Então, hoje em dia é mais difícil isso acontecer, porque é aquilo que eu te falei, os médicos eles já reconhecem mais e eles já percebem, né, que os fisioterapeutas estão sim mais preparados, estão se especializando cada vez mais, então eles respeitam mais também. E Mas passa a às ser um trabalho em conjunto, né, Camila? sim, aí é legal, eu já liguei, né? Já tive situações de ligar para médicos, conversar. Às vezes o médico deixa o número, né, na solicitação, você entra em contato, troca uma ideia. É muito legal quando o médico é bem acessível assim. O paciente só tem a ganhar, né? Porque você trabalha em conjunto, que nem se falou. Ô, Camila, eu tenho uma outra dúvida também. Eu vi uma área que eu não sabia, eu não conhecia. Eu queria saber o que, que é um fisioterapeuta dermatofuncional. Dermatofuncional é estética. É a parte de estética? É a parte da pele, né? Uhum, Funcional. Então, é toda a parte, ele vai te deixar. É a parte de estética, parte corporal e facial. uhum. Então, é nessa área, a especialização dermatofuncional, ela vai fazer exatamente essa área de atuação. É, estética, né? O estético é uma coisa assim, né? A gente fala estética, mas um nome mais chique seria dermatofuncional, mas é estética. Ele tem a ver também no processo de recuperação de cirurgias, alguma coisa assim? De processos cirúrgicos? Sim, porque muitas vezes a gente tem em cicatrizações, a gente tem a aderência, né? Então aí você pode tratar uma cicatriz, você pode tratar alguma aderência não só externa, mas interna também, né? Então essa parte de pele, né, dizendo assim, é essa parte dermatofuncional. E pós-cirúrgicos de estética também. Uhum. Então, um pós-cirúrgico de uma lipoaspiração, um pós-cirúrgico que precisa de drenagens, né, linfática, às vezes fica um edema no rosto, né, certas cirurgias faciais também, toda essa parte voltada para a estética e pega essa parte dermatofuncional. Ok. Camila, temos uma pergunta importantíssima no chat. A Letícia está perguntando se tem muita matemática na faculdade? Matemática? Não. Você não gosta de matemática, né, Letícia? Não, na verdade, o que a gente tem de números, que eu me lembre na faculdade, é a bioquímica, né? A gente tem uma matéria chamada bioquímica, que trabalha um pouco essa questão de números. Eu acho que em parte de números também. A bioquímica, eu acho que eu me lembre, é a parte mais voltada para a matemática, mas em números, assim, de matemática, eu acredito que não. Eu estou lembrando aqui, assim, aí me veio os aparelhos, né, os aparelhos respiratórios, a gente também trabalha os parâmetros. Os parâmetros são, sim, gráficos que a gente precisa entender o funcionamento das ondas de ar, né? A ventilação, tudo isso é feito com contas. Aí tem um pouquinho, tá? Tem um pouco sim, são os parâmetros, então essa parte de respiratório talvez tenha um pouco do volume de ar, né? Que entra, a gente mede tudo em volume de ar, então isso é quantificado. E aí tem um pouquinho de número, mas não é muita conta, não. Ai, que bom, então. Essa parte é sempre preocupante, né? A gente que não é boa de números, eu também não sou, viu, Letícia? E eu entendo totalmente a sua pergunta. Camila, eu gostaria de abrir para você fazer as últimas considerações, né, as considerações finais, e gostaria de agradecer a presença de todos e todas que estão aqui. E para as próximas perguntas que forem surgindo no chat, eu vou pedir desculpa, a gente vai ficar para uma próxima oportunidade.
Então, Camila, muito obrigada pela sua presença, pela sua participação. Fique à vontade para fazer as considerações finais. Eu queria falar assim, que a fisioterapia é uma área muito prazerosa de se trabalhar. A gente é muito gostoso, né, a atuação da fisioterapia. Então, é muito difícil você encontrar um fisioterapeuta que não goste, porque é o que eu falei, tem um envolvimento muito gostoso com o paciente, é muito dinâmico. A nossa rotina, ela não é uma rotina igual, né? A nossa agenda pode ficar igual, mas o paciente sempre vem com uma demanda nova. Cada dia a pessoa chega de um jeito. Tem dia que dói aqui, tem dia que não dói ali. Então você sempre vai buscando é, um tratamento para aquele dia, para aquele momento, para aquela fase que a pessoa traz. Então é o que eu falei, os pacientes, eu tenho pacientes que são os mesmos há 15 anos. Mas eles vêm cada hora com uma coisa. Então muda, né? Muda bastante. Então é gostoso, é prazeroso e vale a pena. É isso. Ok, Camila, muito obrigada pela sua participação, obrigada a todos. E, pessoal, lembrando que ainda temos outras salas, temos outras palestras para vocês poderem tirar dúvidas. Então, por favor, participem. Posso falar, Oi, agradecer a Paulo, Camila? boa noite. Boa noite, tudo bem, Flavinha? Tudo bem, Paulo? Ela falou de paciente há 15 anos. Tem. Temos um paciente, então, aqui para relatar a experiência. Vai me dedurar, hein? Temos. Vai falar que eu... É que por força que está tendo outras palestras, eu entrei tarde, mas eu peguei aí ainda há tempo dela falar que ela pega no pé do cliente para o cliente se dar bem depois. E realmente ela é malvada, viu? Ela judia. Mas é uma excelente profissional. Se a Flavinha me permitir, eu postei, mas postei agora. Posso fazer a pergunta para a Camila ou Flavinha? Claro, Paulo, fica à vontade. Paulo, que amanhã você tem horário comigo, tá? Tenho. Já pegou no pé, já, viu, Paulo? Já chamou. Amanhã, dependendo da pergunta que eu fizer, amanhã eu vou sofrer bastante. Depois eu conto para você, Flávia. Eu quero saber. Camila, existe um órgão de classe da fisioterapia, né? Sim, eu acredito. É Conselho Regional de Fisioterapia? De fisioterapia e terapia ocupacional. É junto. Tá. Assim como na medicina existe o erro médico, que é denunciado, é avaliado pelo CRM, existe o erro do fisioterapeuta? Olha, Paulo... Eu nunca ouvi falar. Eu estou perguntando de coração, porque eu nunca ouvi falar. Eu vou te falar... eu acho que fica, vamos dizer assim, fica menos evidente, talvez, um erro. Sim. Porque, como, assim, as pessoas... É muito difícil você falar isso num tratamento fisioterapêutico, porque, além de ser, às vezes, a longo prazo, né, não é igual um medicamento, né, que às vezes a pessoa dá errado, ou faz uma cirurgia que dá errado, enfim. É um tratamento a longo prazo, geralmente, onde você, a não ser que, sei lá, uma técnica que a pessoa foi fazer e... É muito difícil, viu, Paulo? Eu acho que isso... Não que não tenha tratamentos errados, né? É o que eu falei, principalmente no começo, você erra muito, né? Antes de começar a acertar. E isso, acredito que faça parte, porque você está ali, que nem o estagiário está aprendendo, e às vezes a pessoa pode sair mancando, mas ela vai voltar no dia seguinte, e você vai desmancar aquela pessoa. E aí você consegue corrigir, porque geralmente é longo prazo, né? Então, essa questão de você
tá sempre ali com a pessoa e conversa e manipula de um jeito, e às vezes é tentativas mesmo, né? Porque você precisa ir sentindo o que a pessoa tá te demandando. E isso é as técnicas, né? Mas nunca vi nenhum erro grave assim que Eu precisou. pergunto porque eu nunca ouvi falar disso, né? Eu Não, eu até também imagino nunca que vi. o médico, porque ele tem que prescrever, ele tem que tratar, tal, fica mais visível, né? Mas Fica tudo mais bem. visível, é um tratamento mais assim, que nem um procedimento cirúrgico, né? A pessoa entra e sai. Se deu alguma coisa errada, né? Esqueceu uma ferramenta lá dentro. Já vi casos disso, né? A pessoa costura e deixa um. É, É uma coisa muito evidente, né? Eu acho que o nosso atendimento, por ser uma coisa mais. É muito menos invasivo, primeiro, lógico, né? É, mas que nem aquela questão que eu falei para a Flávia que a fisioterapia já está sendo habilitada a trabalhar com a estética, né? Que são tratamentos mais invasivos e mas ainda assim, né? Eu nunca vi, mesmo nessa parte onde é um pouco mais invasivo, alguma coisa do tipo de ter processos, né? Que nem a gente vê os médicos às vezes exatamente. tem, né? E às vezes tem até cassação, e às vezes a pessoa também não está habilitada para fazer tal técnica, né? E o médico às vezes faz, enfim. O fisioterapeuta não passa por isso. Mas eu acho que perde o cliente, né? E aí eu acho que é até pior, porque a carreira vai por água abaixo, né? Porque daí começa um falar para o outro, você não sofre um processo, mas Há uma perda, né? Da mesma forma que eles fica a chegam pessoa pelo. voltar. Mas tá Exatamente. bom. Agradeço a você pela resposta e pela presença também, por ajudar os alunos, e agradeço a Flávia por me conceder a oportunidade de fazer a pergunta. Imagina, Paulo. Flávia, agora você é a mestre de cerimônias. Muito Você obrigada. tá, fica à vontade. Obrigado, Obrigada. Camila. Tchau. Então, gente, mais uma vez eu vou agradecer a presença de todos, as perguntas, a participação de todas vocês. E, Camila, muito obrigada novamente pela sua participação. Agradeço demais esclarecer todas as nossas dúvidas. E uma boa noite para você. Eu que agradeço. Obrigada a todos pela presença e boa noite. Tchau, tchau, gente. Participem das próximas lives. Tchau, obrigada a todos.